quase 30 anos. Vocês sabem que é um espaço de tempo de quase 30 anos? Eu não sei o que é isso. Você que está assistindo muito provavelmente não sabe também o que é isso. Mas esse foi o tempo que a Nintendo demorou para se dar cara a tapa e investir novamente em um projeto de uma das suas franquias para o cinema novamente. Tirando Pokémon, Pokémon manteve uma frequência de um filme por ano durante muito tempo, entre 1998 a 2020. E tem uma pergunta muito boa: por que diabos eles pararam de lançar filmes de Pokémon? Tá, ok, eu tô desviando do assunto. Bom, em 20 de julho de 1986, somente um pouco mais de 9 meses depois de ser lançado o primeiro jogo dos irmãos Mario, teoricamente, eram lançados os dois primeiros filmes baseados em jogos de videogame da história, o Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Daisuken e o Running Boy Star Soldier no Himitsu, que sinceramente eu nunca tinha ouvido falar até agora. Mas aparentemente esse jogo Star Soldier foi desenvolvido pela Hudson pro MSX. Ok, agora tá explicado porque a gente não conhece esse jogo. Bom, mas o que interessa não é esse primeiro filme, até porque ele parece um pouco simpático, mas sim o segundo, o Super Mario Bros., lançado em 28 de maio de 1993. Esse filme foi um horror. Além dele não ter quase nada relacionado com os jogos do Mario, ele ainda tenta se mascarar de um filme não baseado em uma franquia japonesa. Mas porra, é Mario! As crianças são o público-alvo, mas ao invés disso fizeram um filme com ficção científica e atores reais. Foi um gigantesco fracasso. O filme custou entre 42 a 48 milhões de dólares para ser feito, então vamos pegar uma média de 45 milhões, e teve uma bilheteria em torno de 20,9 a 38,9 milhões, para vocês verem que nem os dados desse treco existem com total precisão. No geral, eles devem ter perdido uma média de 20,1 milhões de dólares nessa coisa, e por causa disso a Nintendo não deve ter botado mais fé de licenciar suas franquias. E também teve aquelas coisas feitas por causa do acordo de rescisão entre a Nintendo e a Philips pro Philips CDI entre 93 e 94, o Link The Face of Evil, Zelda The One of Gamelon, Hotel Mario e Zelda's Adventure, que todos dispensam a apresentação de tão ruins que são. Depois disso, só em 2012 com Detona Ralph que a Nintendo deu as caras de novo, com uma pequena aparição do Bowser. Mas o acontecimento mais importante e recente é o novíssimo Super Mario Bros. O filme, feito pela Illumination, infelizmente, em 5 de abril de 2023. E é desse filme que eu venho falar com vossas senhorias hoje. Então se ajeitem aí que eu vou falar hoje se a terceira tentativa dos irmãos Mario no cinema foi feita de forma digna pela Illumination. Para começar, é importante lembrar que desde janeiro de 2018 foi anunciada uma parceria entre a Nintendo e a Illumination, então existia uma grande expectativa em cima desse filme, principalmente depois daquele de 93. Mas todo mundo estava se perguntando se era uma boa escolha ter a Illumination para fazer um filme do Mario, porque ela não tem um grande e bom histórico de adaptações para o cinema. Então muita gente tinha medo do que podia ser feito com a franquia do Mario. Imagina se eles transformarem os Toads ou os Yoshis em uma espécie de Minions 2.0, ou se eles enchessem o filme de piadas de peido e outras coisas escatológicas. Ninguém queria isso. Ao mesmo tempo que eu concordava que essa ideia da Illumination dirigir o projeto não seria uma boa, eu ficava pensando, quem mais aceitaria esse projeto? A Disney, Pixar, DreamWorks, elas não pareciam estar interessadas em pegar o projeto, já que tudo deles, por mais que às vezes sejam baseados em outra mídia, como um livro, são projetos muito com a cara deles, principalmente com a cara do diretor que estiver envolvido. Então meio que parecia sem escapatória. Ao não ser que uma, ou na verdade, duas pessoas estivessem envolvidas nesse projeto do Mario, o filme seria fiel de verdade com os jogos. Uma delas é o Shigeru Miyamoto, o criador do Mario e de diversas outras franquias da Nintendo, e o Koji Kondo, o principal nome quando se trata de compositores da Nintendo. Se esses dois homens estivessem envolvidos, talvez tudo poderia estar salvo, e felizmente eles estavam. E o Chris Meledandri também, o fundador e o primeiro e único CEO da Illumination Entertainment até hoje, e que tem essa lógica de produzir filmes o mais barato e lucrativo possível, também estava presente no projeto. Mas a esperança é a última que morre, né? O filme foi um sucesso comercial gigantesco, custando 100 milhões de dólares, o mais caro da história da Illumination, e fazendo uma bilheteria até o momento de 1,349 bilhões de dólares. Algo literalmente absurdo.
Pra vocês terem ideia, ele se tornou a maior bilheteria da Illumination e o terceiro ou segundo filme de animação com a maior bilheteria da história, se você considerar ou desconsiderar o remake de O Rei Leão em 2019, que ele se vende como um filme live action, mas na verdade ele é animado quase todo em CGI super realista. Na questão mercadológica, já deu pra perceber que o filme foi muito bem, e o público no geral amou. Mas, por outro lado, os críticos não caíram nessa mesma graça que a audiência, e o porquê disso é compreensível. Como vocês devem saber, o filme conta a história de origem do Mario, que ele e seu irmão Luigi são encanadores do Brooklyn, e que um dia tentando salvar a cidade de um vazamento gigantesco nos canos, eles acabam entrando no mundo mágico que se passa nos jogos. O Mario vai parar no Reino dos Cogumelos e o Luigi no Reino das Sombras, onde tudo é controlado pelo malvado Bowser. Então, com a ajuda da princesa Peach e o Toad, Mario vai à procura de Bowser para conseguir resgatar o seu irmão e de alguma forma eles conseguirem voltar para casa. E durante toda a série principal dos jogos, a gente nunca teve a origem dos irmãos 100% estabelecida e sendo seguida essa origem em todos os jogos. Então, o filme estabelecer um começo podia render muita discussão, mas eu sinceramente gostei. A parte de como eles vêm parar nesse mundo foi bem feita, e o único ponto que eu não fiquei 100% com ele foi que essa primeira aventura deles nesse mundo foi a de salvar o Luigi e não a Peach. Tá certo que o Luigi ele tem muito mais cara de quem acaba se metendo em problemas e precisa de ajuda do que a Peach, que vive e governa em um daqueles reinos desse mundo, mas ainda assim ela quase sempre acaba sendo raptada. Entretanto, eu consigo entender que para uma primeira aventura, os dois eles são muito inexperientes e que eles precisam ser orientados de como lidar com esse mundo. Então, a decisão não foi totalmente errada, por mais que desde o primeiro jogo eles tenham se virado sozinhos. Ainda assim, eu não achei de todo mal. Acho que o que mais acaba se sobressaindo é o que todo mundo queria, a fidelidade com os jogos. Mano do céu, aquela cena que é montada no filme, parece que ela foi diretamente transportada de um dos jogos. A ambientação, os personagens, os poderes, as músicas, puta merda, as músicas desse filme são perfeitas. Esse tal de Brian Taylor fez um trabalho estupendo, remixando tudo, misturando uma faixa com a outra. Se eu quisesse, eu ficava aqui horas falando de onde veio cada música, já que a maioria eu acho que eu sei de onde vem. E talvez alguém ache isso meio estranho, simplesmente simples demais para ser comentado, mas acreditem em mim, parece que existe alguma dificuldade imensa de fazer uma adaptação de um jogo para filme, porque é bizarra a quantidade de filmes de jogos que nos parecem nada com os jogos. Então, quando algo tão bem feitinho assim é feito, a gente tem que elogiar. Por mais que isso seja o básico, é louco. E eles não se prestaram apenas em ser fiéis com a obra, como também encheram o filme de easter eggs. Quer saber? Só de sacanagem eu vou fazer um top 10 melhores segredos gigatônicos no filme do Mario. Em 10º lugar, nessa cena, os Toads dizem a clássica frase: "Só que a nossa princesa tá em outro castelo." Uma alusão aos níveis finais de cada mundo no primeiro jogo. 9º lugar, enquanto Mario e Luigi estão descendo essas escadas, dá pra perceber que ali no canto tem um quadro escrito Level 1-2, uma referência aos segundos níveis dos jogos do Mario que geralmente se passam em cavernas. 8º lugar, a Pauline, a menina que nós temos que salvar no primeiro jogo do Donkey Kong, onde Mario apareceu pela primeira vez, é a prefeita da cidade, que nem no Super Mario Odyssey. 7º lugar, nessa cena o Mario tá jogando Kid Icarus de Nintendinho e em cima da TV dele tem uma nave de batalha do Star Fox, a A-Ring. 6º lugar, esse cartaz que tá escrito Lucky Cards, uma referência às cartas de Hanafuda que a Nintendo fazia e tinha como foco até a década de 1950. 5º lugar, tem uma estatueta em formato de Pikmin naquela primeira casa onde eles conseguem o primeiro trabalho deles. 4º lugar, esse caminhão tem na lateral dele uma ilustração do jogo Bow de Game & Watch, o primeiro videogame portátil que a Nintendo fez. Em 3º lugar, a música de chamada do celular do Luigi é a música tema do GameCube, que incrível! Em 2º lugar, aquela pizzaria que eles são no começo do filme vendo o comercial deles, ela é toda decorada de coisas de Punch-Out e Duck Hunt, jogos do Nintendinho, além da própria pizzaria se chamar Punch-Out Pizzaria.
E em primeiríssimo lugar, esse velhinho que tá jogando o primeiro jogo do Donkey Kong, nesse fliperama, é o dublador Charles Martinet. O dublador do Mario, Luigi, a versão deles bebê também, o Wario e o Waluigi. Ele dubla essa cena não só em inglês, como em espanhol da América Latina, espanhol da Espanha, francês, italiano e em português do Brasil. Puta que pariu, eu já achava o Charles incrível, agora ele é mais incrível ainda. Tá, mas agora eu vou bancar o fã chato e eu vou reclamar de 4 coisinhas que eu sinceramente não gostei. Primeiro, eles chamam os blocos com interrogação de potencializadores. Sim, potencializadores. Além do nome ser grande demais, quem vai chamar isso de potencializadores? Tá, possivelmente é a melhor tradução para power-ups, mas eu vou seguir chamando eles de blocos ou simplesmente de superpoderes ou até mesmo de itens. É melhor. Segundo, o Toadsworth, ele poderia ter participado muito bem desse filme, ao invés de eles fazerem um novo personagem Toad, que é mais velho e mais sábio do que os outros. Os dois, eles são praticamente o mesmo personagem, se não o mesmo. A última vez que eles apareceram foi em Mario Luigi Dream Team, pra vocês terem ideia. E Mario Luigi Dream Team é o que, de 2013? 14? Puta merda. Terceira coisa, eles utilizaram de maneira errada a Super Leaf de novo. Para vocês entenderem, existe a Super Leaf, que deixa o Mario ou quem pega ela com uma cauda, que permite voar durante um tempo, e a Tanuki Switch, que deixa quem pega ela com uma roupa de Tanuki, além de poder se transformar em uma estátua de pedra. Mas parece que em tempos recentes, desde o Super Mario 3D Land, as coisas meio que viraram a mesma coisa. Não existe uma grande diferenciação entre as duas. Em quarto lugar, fizeram o Crank Kong ter uma relação de pai com o Donkey Kong, sendo que eles não são. O Crank, na verdade, é o avô do Donkey Kong. O verdadeiro pai do DK é o Donkey Kong Jr., que apareceu lá em 1982 pela primeira vez no jogo sequência do Donkey Kong de 1981. Mas por algum motivo eles excluíram o Donkey Kong Jr. Tipo, por quê? Não precisa. Tá, tudo bem. Deixando a minha fanboylice de lado, eu sei qual é o maior problema desse filme. Na verdade, o que fizeram os críticos darem uma nota tão meia boca. E uma delas, sinceramente, me incomodaram um pouco também. E uma delas é o ritmo do filme. Tudo é muito corrido, feito em cima da hora, para dar tempo de tudo ser concluído dentro de 1h30 e para ser mais conveniente pro formato da indústria de filmes. Só que isso acaba ferrando o filme. As coisas podiam ter sido feitas com mais calma para a gente conseguir compreender melhor por que os personagens estão virando amigos, o porquê deles se importam verdadeiramente uns com os outros. Tem 2 cenas que é a representação perfeita disso que eu tô falando. Em uma delas, a Peach tá falando pros Toads que o Mario não é ninguém de importante, mas em outra, os Toads estão incrédulos que algo de mal aconteceu com o Mario e eles estão preocupados. Mas vocês não os conhecem nem há mais de um dia, por que diabos vocês estão ligando agora pro Mario? A mesma coisa acontece com a Peach dela de prontidão, querendo ajudar o Mario a salvar o irmão dele, e o Toad também tem essa mesma coisa. Eita, povo solidário do cão. E a segunda coisa que as pessoas mais reclamaram é a história. Ela é fraca. Tá, eu não diria fraca, mas sim que ela é muito o feijão do arroz do que seria uma primeira aventura dos irmãos Mario. Ela poderia ter sido algo muito melhor pensado e estruturado. Ah, mas você pode me dizer, pô, é Mario, como você queria que eles desenvolvessem algo complexo em cima desses personagens? Amigo, os jogos de RPG do Mario podem não ser a coisa mais complexa do mundo, mas eles já são muito mais bem feitos do que a história desse filme. Tirando o Mario Luigi Paper Jam, ele é bem ok a história, mas dar essa desculpa não é uma boa escapatória. Dito isso, eu consigo compreender quem não viu nada demais nesse filme, principalmente se você não conhece muito sobre a franquia, mas para uma história de origem, mesmo sendo bem simples, o incômodo que eu senti na parte da relação dos personagens progredirem de forma muito rápida foi totalmente obstruída por todo o resto que eu já pontuei. O carinho e o cuidado da produção durante as outras áreas do filme demonstrado ao longo dele me fizeram sair de um 6,5, possivelmente um 7, para eu dar um 8. Desculpa, mas eu não consegui me conter. Eu não pensei que eu diria isso, mas obrigado pelo trabalho, Illumination. O filme ficou muito legal. Muito legal. E é isso, gente. Se tiverem gostado, deixe um gostei, inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar e assistam um desses vídeos que tá aparecendo aí. Um deles, o pior filme da Matinê Cultura, diz por si só, e o outro é sobre um desenho da TV Cultura que aí sim eu amei, adorei, um ótimo complemento para esse vídeo de agora.
Bom, eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima aí. Tchau, galera. Provavelmente, os cogumelinhos, o Toad, são estudados, são versados em escola austríaca de economia.